Hoje, dia 6 de fevereiro, estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Hoje temos uma temática que está fresquinha. Estudo recente da Kantar aponta os principais, não vou dizer desafios, mas os principais impactos que a IA generativa irá provocar no futuro breve dentro de todo o meio de publicidade e comunicação. Eu sou o Felipe Rosa, diretor executivo da Connect Mix, e mais uma quinta-feira tenho a honra, o privilégio de estar aqui com vocês para que a gente possa trazer mais uma nova temática. Hoje vamos falar sobre IA generativa e o rádio, oportunidade ou ameaça. Esse tema ele está muito, mas muito em voga, até mesmo porque ao longo dos 2 últimos anos, várias empresas com funcionalidades de inteligência artificial generativa estão tomando a cena. Inclusive, semana passada, teve um alvoroço gigantesco no cenário da IA generativa, com mais uma empresa concorrendo nesse páreo global. Hoje vamos abordar essa temática trazendo um estudo da Kantar, um estudo global, que foi realizado sendo uma entrevista em mais de 50 diretores de marketing das principais empresas anunciantes no mundo afora. Esse estudo foi realizado na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos, mas reflete diretamente com alguns dados, algumas informações aqui no Brasil. Você, emissora de rádio que ainda não faz parte da nossa comunidade, pegue agora mesmo o seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Lembrando, o nosso grupo é um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, não tem corrente viral. Basicamente, utilizamos o nosso grupo para poder mandar os informativos referenciando o nosso Connect Rádio. Sempre que a gente trabalha algum material, algum conteúdo exclusivo, também é lá no nosso grupo, na nossa comunidade, que a gente compartilha esses materiais. Então, não perca tempo, escaneie o QR Code e venha fazer parte dessa nossa comunidade. Antes de abordarmos a nossa temática, fazendo um jabá rapidinho, emissora de rádio que esteja em território nacional e que ainda não é uma rádio homologada pela Connect Mix, não perca tempo. Acesse o seu navegador parceiros.connectmix.com e faça agora mesmo o seu cadastro. Ah, Felipe, mas eu já tenho cadastro e eu acho que a minha emissora ainda não é homologada. Lembrando, para ser emissora homologada, o aplicativo da Connect Mix precisa estar atualizado dentro da sua emissora. Isso é um processo muito simples, muito rápido. Lembrando, na nossa plataforma, vocês conseguem obter funcionalidades que foram pensadas exclusivamente para você, radiodifusor. Até mesmo porque, na nossa plataforma, vocês vão conseguir extrair dados estratégicos sobre as campanhas que estão sendo veiculadas na emissora de vocês, assim como também relatório completo de todas as músicas que foram para o ar no dia, na semana anterior, nos meses passados e até mesmo 2 anos atrás, tá? Tudo isso disponibilizado na nossa plataforma parceiros.connectmix.com. O futuro já chegou. Nós não estamos trazendo somente uma plataforma com informações que comumente você, emissora de rádio, já está acostumado a absorver. Por exemplo, no próprio sistema de OPEC, eu já consigo extrair dados, por exemplo, das campanhas que foram programadas, eu consigo extrair dados das músicas que também entraram no ar, sendo levado em consideração a programação, mas na nossa plataforma, vocês conseguem obter os dados que foram para o ar. Pode ser que algum conteúdo não tenha sido programado e esse material foi para o ar. Aí o sistema de OPEC não consegue reconhecer. No nosso, vocês conseguem. Tá? Então, deu play no áudio dentro da emissora, esses dados, essas informações, elas vêm de modo nativo para dentro da plataforma da Connect Mix. Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatórios das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência. Vou até colocar um parênteses aqui. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma das principais funcionalidades para que a sua emissora esteja acima do esperado. E o que é esperado? As rádios cumprirem exatamente seus contratos publicitários. Esse é o esperado. Com análise do mapa de conferência, a sua emissora ela consegue saber exatamente como está a auditoria, como que está a fiscalização daquela campanha dentro da sua emissora. Então, eu sempre digo,
o mapa de execução, o OPEC deveria acessar pelo menos 2 vezes ao dia. Um pouquinho antes do horário do almoço e pelo menos 1 hora antes de finalizar a jornada de trabalho, ou seja, por volta ali das 11, 11h30 e ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Deveria ser via de regra dentro das emissoras. Lembrando que a gente já disponibiliza isso para vocês dentro da nossa plataforma, além de vocês vão ter acesso aos principais lançamentos da semana, então não precisa nem ficar esperando o material chegar para vocês, o material literalmente ele já está disponível dentro da plataforma, vocês conseguem fazer o download desses materiais, sendo música ou até mesmo materiais publicitários, né, anúncios, assim como também acesso aos nossos Connect Apps, o ecossistema criado de aplicativos, de soluções da Connect Mix e de empresas parceiras para aumentar ainda mais eficiência dentro da sua rádio. Além de conteúdos e palestras. Inclusive o Connect Rádio, ele começou justamente por conta do lançamento dessa nova plataforma. Tudo isso de graça. De graça. E eu sempre comento. Boa parte das rádios, às vezes, não acessam todos os dias a plataforma porque é de graça. Se tivesse um valor sendo descontado todos os meses ali no cartão de crédito da emissora, eu tenho certeza que todo mundo iria valorizar ao extremo. E por que a gente oferece isso de graça ao mercado? Em primeiro lugar, porque a Connect Mix ela não só acredita no rádio, nós estamos investindo. Isso tem um elevado custo para a gente oferecer esses dados para as emissoras. Então, nós não somos aquele tipo de empresa de tecnologia que chega e fala assim, a gente acredita no rádio, vamos lá, rádio difusor. Eu sei que tem muita empresa esparramada no Brasil que acaba fazendo isso. Do lado de cá, o nosso diálogo não é esse. O nosso diálogo é, vamos dar de graça, a custo zero, para poder impactar diretamente a vida e a organização de todas as emissoras de rádio no Brasil. Hoje já temos 2.000 emissoras homologadas na nossa plataforma. E para você que ainda não está com uma emissora homologada, pegue mais uma vez seu smartphone, agora escaneie esse QR Code e você vai ser direcionado para uma Google Agenda, onde você vai selecionar qual é o melhor dia e o melhor horário para que a nossa equipe técnica possa fazer um acesso na sua emissora e fazer a atualização do aplicativo. Então, se a sua emissora está com o aplicativo desatualizado, ou se o aplicativo deixou de funcionar, ou se vocês trocaram o maquinário da emissora e esse novo maquinário está sem o nosso aplicativo, é muito simples e, mais uma vez, reforço, isso é de graça. Escaneie o QR Code, agende agora mesmo o melhor dia, o melhor horário e a gente vai fazer a atualização em menos de 15 minutos dentro da sua emissora. Boa parte das vezes isso dura 10, mas a gente sempre divulga 15 minutos para a emissora estar preparada. Mas é um procedimento extremamente rápido e isso garante a redundância dos seus dados. Além de que é um diferencial competitivo na sua região ser uma emissora homologada pela principal ferramenta de monitoramento e auditoria de campanhas e músicas no Brasil, a Connect Mix. Sem muitas delongas, já vamos partir para a nossa temática de hoje, onde nós vamos abordar um pouco mais sobre a inteligência artificial generativa aplicada ao rádio. Reforço mais uma vez, vou apresentar para vocês dados, informações que foram levantadas em um estudo recente da Kantar. Eu não estou dizendo a Kantar Ibope Media Brasil, eu estou dizendo a Kantar, a empresa global, que, diga-se de passagem, é a principal empresa de dados de publicidade do planeta Terra. E eles referenciaram todo esse estudo, entrevistando mais de 50 grandes diretores de marketing nas principais empresas do planeta. Focaram basicamente Europa, Austrália e Estados Unidos, e, entretanto, lembrando, como estamos falando de grandes multinacionais, são empresas que também operam aqui no Brasil. Ou seja, isso vai refletir diretamente o seu trabalho, isso vai refletir diretamente a sua jornada. Um ponto bem importante que nós destacamos, inclusive, em um Connect Rádio passado, foi que 99% das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil anunciam em rádio. Então, fazendo uma matemática rápida, quer dizer que a grande maior parte, esmagadora parte, ou seja, 99%, das principais empresas do Brasil, se elas estão anunciando em rádio, talvez não esteja diretamente na sua emissora, mas ela anuncia em rádio, talvez numa rádio de capital ou em alguma região mais estratégica. Mas isso é um fato, 99%
das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil anunciam em rádio. E aqui já fica, inclusive, uma dica. Se a sua rádio só trabalha conteúdo local, eu sei, gente, inclusive as grandes rádios de capital, boa parte, a volumetria de anunciante acaba sendo anunciante local, empresas regionais. Entretanto, quando a gente olha para o lado do faturamento, ou seja, o faz-me rir, nas grandes regiões, o maior percentual de faturamento vem das grandes empresas. Até mesmo porque é um elevado custo para essas grandes empresas anunciarem dentro dessas emissoras. E parte dessas 99% das empresas, das maiores empresas que anunciam emissora de rádio, existe uma oportunidade para uma fatia dessas anunciar dentro da sua emissora. Ainda mais se você for uma rádio homologada, ou seja, tem transparência nos dados, o anunciante na outra ponta vai conseguir trazer dados estratégicos sobre a campanha. Lembrando, tá? Uma empresa, quando ela contrata uma fiscalizadora, uma auditoria, ela não tá querendo fazer um processo de assim, fez, não fez. Geralmente a gente entende assim, né? Inclusive com campanhas governamentais, até porque tem legislação para ser seguida, né? Toda verba pública ela precisa ser auditada. Mas o principal ponto para se fazer esse monitoramento em tempo real, que é o caso da ConnectMix, para esses grandes anunciantes, é para eles justamente entenderem o perfil da campanha, como isso está se perpetuando a nível regional ou a nível, quem sabe, até a nível nacional. Grandes campanhas, por exemplo, do Banco do Brasil. Eles precisam saber se o material está indo para o ar, não é simplesmente para poder saber se vai pagar a rádio ou não. Não é isso. É para justamente saber como isso está sendo dissipado, quais as regiões estão sendo impactadas com aquele conteúdo. E se o anunciante vai lá e contrata 10 reproduções e você reproduz 5, se o monitoramento só comprova essas 5 veiculações, concordam comigo que naquele dia 50% do planejado não foi para o ar? Isso impacta diretamente a estratégia da campanha? Falando de inteligência artificial generativa, os dados eles vêm sempre em primeiro lugar. Não existe inteligência artificial sem dado. E um dos principais dados obtidos em emissoras de rádio é a veiculação. Ah, Felipe, mas e a audiência? Sim, é importante. Ah, e o perfil da minha audiência? Sim, isso é importante. Ah, e as estratégias e a comunicação de cada programação? Sim, isso é importante. Tudo é importante. Tudo que é feito dentro de uma emissora de rádio pode ser estratificado em dados. Entretanto, no dia a dia, o que a gente acaba observando é que boa parte desses dados são inconsistentes e incoerentes. Incoerentes. Gravem isso, essa palavra, incoerente. A partir do momento que uma emissora foi contratada para reproduzir X e ela reproduziu Y, ela está sendo incoerente com o planejamento que foi feito pelo anunciante. Reforço mais uma vez, não existe inteligência artificial sem dado. A inteligência artificial, literalmente, é uma ciência abordada por temáticas voltadas para a estatística, onde, estatisticamente, eles conseguem reproduzir cenários obtidos em dados. Em resumo, se a rádio ficar offline 30 dias consecutivos, ou seja, a rádio praticamente morreu, né? Ficou 30 dias sem transmitir um dado qualquer, um dado sequer. Concordam comigo que no decorrer desses 30 dias, nesse mês por completo, a rádio não teve transposição nenhuma de dado? Se não tem dado, vamos imaginar uma empresa que queira anunciar dentro daquela região. Aquela emissora, durante aquele determinado período, ela não transitou nenhum tipo de dado. E aí, quando eu falo não transitar nenhum tipo de dado, eu reforço. Emissoras homologadas pela ConnectMix é zero risco de ficar sem processamento de dado. É zero risco. Como assim zero risco? Geralmente, quando uma emissora está sendo monitorada simplesmente pelo streaming, e isso acaba acontecendo, né? Tem emissora, por exemplo, que o monitoramento ele só acontece via streaming. Nesses casos, essas emissoras, caso a sua internet oscile, a internet da rádio, tá? A internet da rádio oscilou. Ficou com um pico ali de
3 minutos sem transmitir informação porque a internet oscilou. Isso acontece muito, inclusive, no interior, né? Internet oscilar. No interior é rotineiro as reclamações de que a internet não funciona. Durante aquele determinado tempo, esses dados eles não vão chegar dentro do seu stream e, consecutivamente, não vão chegar aqui na ConnectMix. Em resumo, que seja 3 minutos, que seja 1 hora, e acontece, tá? Tem rádio que fica 2, 3 dias em loop lá no stream, porque o stream, a programação da rádio não está sendo enviada para a fornecedora de streaming e, consecutivamente, entra num loop infinito, né? Fica 2, 3 músicas tocando ali, que seja 10 músicas, mas é um conteúdo não real. O famoso auto DJ, né? Então, quando entra nesse período, são dados a menos que a sua emissora está deixando de fornecer ao mercado. Sendo uma rádio homologada, já não tem mais esse problema. O nosso aplicativo, ele traz a redundância desse sinal para a gente, sempre quando necessário. Então, literalmente, vamos ter 100% do dado da emissora para poder transmitir isso ao mercado. Lembrando, né, quem contrata a ConnectMix para poder monitorar e auditar essas campanhas é o seu cliente. Ou seja, as empresas que estão investindo centenas, milhares de reais ali todos os meses dentro da sua emissora também nos contrata para poder fornecer esses dados. Lembrando, tá? Esses dados, diga-se de passagem, são dados públicos, né? Você, como emissora de rádio, possui uma autorização do governo, do Ministério das Comunicações, para poder fazer a dissipação de informação, né? Utilizar a atmosfera em uma determinada região, um determinado raio, e, consecutivamente, qualquer pessoa pode pegar essa informação. O que a ConnectMix faz é centralizar essas informações, processar essas informações, digerir, né, de uma forma mais viável para os anunciantes, para que eles consigam obter esses dados de modo mais estratégico. E o que é uma inteligência artificial generativa? A inteligência artificial generativa nada mais é do que várias linhas de comando que elas conseguem criar novos conteúdos. Ela analisa dados e cria novos dados a partir desses dados, tá? Hoje, no mundo, isso resumindo em uma frase de formato não técnico, tá? Eu poderia ficar o dia todo aqui falando sobre IA generativa. O nosso foco é abordar isso dentro do meio da publicidade do rádio. Mas existem algumas empresas no planeta que já estão sendo extremamente reconhecidas por conta de serem, né, ferramentas de inteligência artificial generativa. Sem sombra de dúvidas, aqui no Brasil, ainda assim, a mais conhecida é a OpenAI, uma empresa norte-americana que possui um produto chamado ChatGPT, ou ChatGPT. Comumente a gente chama isso de ChatGPT, né? O ChatGPT, ele foi lançado praticamente 2 anos atrás, e desde o seu período de lançamento, praticamente todos os meses, novas atualizações saem, e cada vez mais uma inteligência artificial mais aguçada, mais rápida e, principalmente, mais barata, né? Eu lembro os primeiros estudos que a gente fez de IA generativa aqui dentro da ConnectMix, isso em abril do ano passado, a gente investiu dentro de um mês e teve um custo X. Fazendo essa mesma análise de dados, comparando com o custo do prompt, o custo do token, hoje, né, 6 de fevereiro de 2025, isso chega a ser 10 vezes mais barato. Então, em menos de um ano, reduziu-se estrondosamente os custos para poder se operar inteligência artificial, tá? Para poder usufruir da inteligência artificial. A Anthropic também tomou um cenário bem grande, principalmente ao longo dos últimos 1 ano, 9 meses. E agora, semana passada, literalmente teve um estouro no mercado da inteligência artificial numa empresa chinesa chamada DeepSeek. A DeepSeek nada mais é do que, eu vou colocar entre aspas, porque é diferente, tá? Um ChatGPT muito mais barato. O ChatGPT já está barato, mas muito mais barato. Lembrando que no acesso via mobile, ou seja, aplicativo ou acesso web, dentro do próprio display do DeepSeek é de graça. Você consegue utilizar tecnologia, inteligência artificial de ponta de graça, tá? Não tem um plano de assinatura. Lembrando que no ChatGPT tem um plano Plus que você precisa pagar uma assinatura mensal.
E a própria API, para poder se consumir e utilizar o DeepSeek, está cerca de 10 a 12 vezes mais barato do que o próprio ChatGPT. Aliás, a API da OpenAI em tempos de agora, tá? 6 de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, na verdade, a DeepSeek ela já existe há mais de um ano, tá? Entretanto, entrou em voga porque na semana passada, nos Estados Unidos, o aplicativo da DeepSeek passou a ser mais utilizado, mais baixado, tá, do que o próprio ChatGPT. Então, em território norte-americano, casa do ChatGPT, DeepSeek, startup chinesa, ultrapassou o número de downloads nas principais plataformas, tá? App Store e na Play Store. Lembrando, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são plataformas de inteligência artificial generativa que você, emissora de rádio, já pode utilizar. Inclusive, quem está, em dúvida e nunca utilizou, depois digita no YouTube Connect Rádio Inteligência Artificial. Tem pelo menos uns 3 conteúdos ali voltados para inteligência artificial na prática, tá? Inclusive, em uma das oportunidades, abrimos o ChatGPT e nós esmiuçamos ao extremo como que a sua rádio já pode utilizar o ChatGPT no dia a dia, na ferramenta de graça, tá? Não é necessário o Plus. Lógico, o Plus é melhor, muito melhor. Você possui uma velocidade mais rápida de processamento, além de que você consegue utilizar por mais vezes no decorrer do dia. Outras ferramentas que também estão em voga, no rádio se fala muito, por exemplo, do Eleven Labs, é uma outra ferramenta de inteligência artificial generativa, que também apresentamos dentro de um Connect Rádio, que literalmente ela consegue clonar qualquer voz. E aqui eu sei que eu entro num caminho bem estreito, porque boa parte das vezes a gente atrela o rádio como aquele negócio fantástico, né? A magia do rádio. Eu sei, isso de fato existe. Inclusive, ao fato de se ouvir rádio, a gente é diferente, né? Ouvir rádio é diferente de ouvir uma playlist no Spotify. Entretanto, quando a gente fala do Eleven Labs, além da gente conseguir clonar, por exemplo, eu posso clonar a minha voz e literalmente colocar textos para que ela mesma crie com a minha voz áudios como se fosse eu falando, tá? Mas lá dentro já tem um pacote eu vou chamar de locutores, tá? Ali, que literalmente já forneceram para a Eleven Labs o direito para poder se utilizar essas vozes. Então, caso você não queira utilizar a sua, já tem um pacote de voz que você literalmente seleciona qual é a voz, qual é a entonação, qual é a velocidade, coloca o texto e pimba. Sai uma narração por completo. Aqui eu não vou falar especificamente de cada uma dessas ferramentas e de como utilizar, até mesmo porque já falamos sobre 2 dessas em Connect Rádio passado, depois é só buscar dentro da nossa playlist, mas estou preparando um super conteúdo para vocês também, porque já tem ferramenta que consegue criar spots, tá? Então, com uma maestria gigantesca. E vamos embutir isso cada vez mais dentro dos nossos Connect Apps. Então, vocês vão conseguir acessar essas ferramentas e essas funcionalidades num futuro bem breve dentro da própria plataforma da Connect Mix. E o Llama 3.1, que é a ferramenta mais recente da empresa Meta, detentora do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Eles possuem, inclusive o Llama, ele funciona muito bem, principalmente para conteúdo de marketing, tá? Muito, mas muito bem. 1000 vezes melhor do que o ChatGPT. Quais são os principais desafios da adoção da inteligência artificial generativa? O principal deles, e aqui estudos canta, tá? 36% dos anunciantes não acreditam que os vendedores de rádio estão capacitados para o digital. Eu trouxe essa métrica há 2 edições passadas e eu vou reforçar mais uma vez. 36%, mais de 1/3 de quem compra mídia em rádio não acredita que os vendedores, ou seja, o time comercial do rádio, está preparado para poder vender campanhas digitais, para se engajar com o digital. E tudo quando a gente fala sobre inteligência artificial, hoje isso é digital, tá? A principal dúvida que muitas das vezes acaba chegando para os grandes meios de comunicação é a qualidade.
Será que, de fato, eu vou conseguir colocar um conteúdo gerado por inteligência artificial com qualidade dentro da minha programação? A minha resposta é sim, entretanto, tudo depende da sua dedicação, do seu esforço e, principalmente, da inteligência. E eu falo isso porque já falamos, inclusive, em Connect Rádio. Sempre quando eu falo sobre inteligência artificial, eu sempre continuo puxando a orelha, porque sempre a gente tenta explorar um pouquinho mais sobre a tecnologia para o rádio, aqui com vocês. E a própria Coca-Cola criou um comercial inteiro só com inteligência artificial. Já se tem filmes criados 100% por inteligência artificial. Já tem material publicitário, spot, sendo 100% gerado por inteligência artificial. Já se tem músicas, aqui no Brasil ainda isso não é realidade, tá? Mas na Europa e nos Estados Unidos, já no top 100, já tem música 100% gerada por inteligência artificial. Ah, mas nos Estados Unidos, na Europa, isso tudo é uma loucura, né? Vocês precisam entender que o Brasil, geralmente, né? No passado a gente falava que o Brasil estava 10 anos de atraso a nível de tecnologia. Quando a gente compara em tempos atuais, o Brasil ele não está tão assim mais desatualizado. Até mesmo por conta da globalização. Boa parte das empresas de grande porte aqui no Brasil, elas também já são globais. E, consecutivamente, elas começam a aprender a filosofia, a cultura de outras regiões e acabam trazendo isso para o Brasil. E eu ouso afirmar que hoje o Brasil está cerca de 3 a 5 anos atrasado, tecnologicamente falando. Entretanto, eu não estou dizendo que todo mundo está atrasado. Aqui no Brasil, a gente já tem vários cases utilizando a própria inteligência artificial e daqui a pouco eu abordo isso um pouco mais. Tem outro tema que fica muito em voga por conta da inteligência artificial, principalmente a generativa, é sobre as questões éticas. Privacidade de dados, autenticidade desses dados, pirataria, porque, inclusive, várias empresas de IA generativa foram processadas ao longo do último ano por afirmarem, né, que, aliás, elas não afirmaram, elas receberam um processo de que estavam utilizando dados que se tinha direito autoral para poder fazer aprendizado. Em resumo, músicas de grandes gravadoras foram importadas para dentro de várias ferramentas de IA generativa e essas ferramentas aprenderam a compor, aprenderam quando eu falo composição, eu estou dizendo tanto a parte textual, tá? A letra, mas também a parte harmônica. É engraçado o quanto essas ferramentas hoje estão avançadas. Quando a gente compara as ferramentas de criação de imagem e de vídeo ao longo dos 2 últimos anos, é bizarro. É bizarro. Então, a inteligência artificial, sendo um dos principais tópicos, né, que se fala hoje dentro do aspecto de tecnologia, ela vem avançando a passos largos. É literalmente um canteiro de obras que está em produção 24 horas por dia. Essa imagem que eu coloquei aqui é justamente para poder apresentar esse fato. A inteligência artificial, ela não vai parar. A inteligência artificial será a principal vez, a principal expressão de mercado? Não, vocês precisam entender que a inteligência artificial ela não é um fim. Você não precisa corrigir os processos dentro da sua emissora imaginando atingir a inteligência artificial. Não, não é isso. É você utilizar a inteligência artificial para poder chegar em um fim, que pode ser, por exemplo, uma melhor gestão de processo, uma melhor criação de conteúdo, uma celeridade a mais, uma redução de custo. O fim é isso. O meio é a tecnologia. E dentro da tecnologia, a inteligência artificial pode ser utilizada, ela pode ser aplicada. E muitas das vezes, eu sei porque todo mundo que chega para poder conversar comigo sempre pergunta, a inteligência artificial se precisa de um alto investimento ou um baixo investimento? E tudo isso depende de qual será a sua aplicação. Aplicações mais simples você consegue fazer, inclusive, quando eu falo de graça, você consegue utilizar ferramentas de graça, mas você precisa de internet, você precisa de um computador. E eu não me sinto confortável ao afirmar o que eu vou dizer aqui para vocês, mas eu já conversei com emissoras de rádio, sem citar nomes,
que mal tem um notebook dentro da emissora. Tem o computador da OPEC, tem o computador da censura e tem um computador lá dentro do estúdio para transmissão ao vivo. E só. E só. Tem rádio que não tem nem censura. Não tem nem a gravação da sua programação. Ou seja, zero dados. Não tem dado. Dado de programação, esquece. Esquece. A maioria dos líderes de marketing, eles se sentem despreparados para a inteligência artificial. 86%, para ser exato, tá? 86% dos entrevistados pela Kantar apontam que a inteligência artificial irá causar um impacto gigantesco na publicidade. E, inclusive, a palavra que eles utilizaram dentro do estudo foi: será um divisor de águas. Aqui eu estou colocando de modo reduzido, né, 9 de 10, mas o dado específico aqui para vocês. 86% dos principais diretores de marketing das principais empresas globais apontam que a inteligência artificial será um divisor. Sempre quando a gente interpreta isso como um divisor de águas, vocês concordam comigo que assim, tudo que aconteceu para trás vai ficar para trás e tudo que vai acontecer para frente será diferente? E quando a gente fala será diferente, não quer dizer que será uma nova forma de trabalho. Não, quer dizer que será diferente. Isso irá impactar. Isso irá. Não quer dizer que vai ser uma construção do zero. E até por conta desses dados, muitas das vezes as pessoas olham a tecnologia, olham a Connect Mix, olham a inteligência artificial como, tipo, meu Deus, isso é muita coisa para eu poder aprender. E já vou dizer, é mesmo. O pior é que é mesmo. Isso não é simples. Isso não é um negócio que, eu sentei aqui, vou só escutar o Connect Rádio e absorver isso aqui, amanhã a minha emissora já vai passar por uma transformação digital. Não, não é simples. Mas eu afirmo, não é impossível. Tem sim um passo a passo a ser seguido. Inclusive, um dos principais, para poder fazer análise de dados das suas campanhas, você fazer uma boa gestão de toda a estratégia e de todo o trabalho da OPEC, assim como também do seu setor artístico, cara, se você não é uma emissora homologada, primeiro, além de estar perdendo tempo, você está deixando de ter acesso a dados estratégicos sobre o seu negócio. Com inteligência artificial, de graça. Não gasta um centavo para poder ser uma rádio homologada na Connect Mix. A inteligência artificial generativa, ela é igual à eficácia, não é a obsolescência. As pessoas estão enxergando isso como, por ser tão difícil, eu imagino que num futuro breve a minha emissora de rádio ela vai deixar de existir, o meu trabalho vai deixar de existir. Inclusive, já escutei de OPEC. Mas com a gestão que a Connect Mix faz dentro das campanhas, o meu único trabalho aqui é implantar a campanha, é colocar a campanha no ar para o cliente da minha emissora. Não, gente. O trabalho da OPEC vai muito além disso. E, inclusive, utilizando os dados, a própria inteligência artificial que a Connect Mix oferece de graça para vocês, vocês têm uma melhor gestão sobre essas informações. E lembrem-se sempre disso. A inteligência artificial ela não funciona sozinha. Primeiro, ela precisa de dados. Então, ser uma emissora homologada já vai começar a fazer esse processamento de dados. Segundo, ela precisa de uma supervisão humana. Por exemplo, nós estamos monitorando nesse exato momento cerca de 6.000 emissoras de rádio. Isso é um fato. Mas ouso afirmar que nesse exato momento deve ter cerca de umas 200 emissoras de rádio que estão acessando agora, nesse exato momento, a nossa plataforma. 200. Num cenário de 6.000. Em resumo, essas 5.800 emissoras que não estão acessando agora, concordam comigo que os dados estão lá, dentro da plataforma, mas que não está tendo uma supervisão humana. Sem a supervisão humana, não tem como ter um processo de melhoria. Consecutivamente,
os dados a gente está literalmente trafegando para vocês. Vocês conseguem obter essas informações. Mas, se não acessar a plataforma, se não tiver essa supervisão humana, não vai para frente. Lembrando sempre, até dentro das ferramentas, por exemplo, o ChatGPT. Às vezes a sua emissora até tem um plano pago, um plano Plus lá do ChatGPT, mas não usa. E aí? O que muda dentro da sua emissora? Nada. Se não tiver um ser humano, literalmente essa interface humana na outra ponta, não tem nada. Se você não chegar lá dentro do ChatGPT e pedir ele uma informação, ele não vai adivinhar o que você quer. Então, necessariamente, pelo menos por hora, hoje, inclusive, até falar qual é o dia, 6 de fevereiro de 2025, ainda é necessário uma intervenção humana, quase que matei o português aqui, né? Intervenção humana para poder solicitar alguma informação, solicitar algum dado para uma inteligência artificial, tá? Sim, afirma-se que nos próximos 10 anos a inteligência artificial não vai mais precisar dessa intervenção humana. Literalmente, ela já vai tomar essas decisões. E, inclusive, isso é um cenário extremamente obscuro e que, sim, terá um processo de legislação. Não só, como já está acontecendo na Europa, né, lá já se tem boa parte das legislações aplicadas à inteligência artificial, mas aqui no Brasil também. Uma das coisas que me desagrada bastante é que isso vai ser abordado por deputados, né? Pessoas que não entendem de tecnologia, né? E não vou citar nomes, mas é bizarro imaginar que o Brasil, que tem uma população gigantesca, né? Um dos países mais populosos do planeta, é um dos países que mais se tem dados estratégicos, é um dos países onde as pessoas mais consomem internet no mundo inteiro, é um dos países onde as pessoas mais usam redes sociais, ou seja, tem dado o tempo todo. E ainda assim tem vários seres mitológicos, políticos, que afirmam que isso é um cenário que deveria ser apagado. É quase que assim, gente, vamos viver no século XX. Vamos voltar, porque a internet, isso tudo vai causar uma revolução tão grande que vai quebrar, as pessoas vão ficar desempregadas. Enquanto a gente observa a China, né, e os Estados Unidos, as duas principais potências de tecnologia hoje, né, no planeta, elas estão investindo centenas de bilhões de dólares para poder cada vez mais se despontarem dentro desse cenário. Aqui no Brasil, sim, existem pouquíssimas, mas existem empresas que defendem a bandeira da inteligência artificial. A ConnectMix é uma dessas empresas e nós estamos aqui com a bandeira da inteligência artificial para o rádio, para a publicidade, ou seja, para dados estratégicos para você, emissora de rádio, assim como para as agências, para as empresas anunciantes e para o governo. Quais são os 4 papéis da inteligência artificial generativa no marketing? O primeiro deles, é o que mais está sendo utilizado, estratégia de marca. Validar e ajustar detalhes dos resultados de marketing. Inclusive, já tem IA fazendo análise interna dos dados de campanha das redes sociais e os algoritmos dessa IA estão reajustando as tomadas de decisões de compra de palavra-chave dentro das plataformas de search, né? Por exemplo, o próprio Google. Tarefas diárias. Isso entrou muito em voga, principalmente no último ano, onde boa parte das tarefas operacionais podem ser automatizadas. E por trás é uma IA generativa fazendo análise de dados e repadronizando novos formatos de cumprimento de tarefas. Planejamento de marca, que é guiar as equipes e influenciar a previsão de tendências. Então, hoje, né, por exemplo, o próprio Google Trends, que é uma das principais ferramentas de busca de dados, de informação sobre pesquisas no planeta, as marcas estão fazendo pesquisa, não só com o Google Trends, né? Estou dando um exemplo aqui, mas o SEMrush, por exemplo, é uma outra. Eles usam essas plataformas, processam isso dentro de IA generativa, adaptando para o seu cenário, para o seu público-alvo e, consecutivamente, eles conseguem converter mais dentro dessas campanhas. E também fazer engajamento com o consumidor. Hoje, está mais comum, né? Há um ano atrás era raro de se ver as empresas utilizarem a inteligência artificial para o seu atendimento. Hoje isso não só é possível, como é uma realidade, inclusive dentro das emissoras de rádio. Já tem emissora de rádio nos Estados Unidos
que toda a interação com o ser humano ali acontece por meio de uma inteligência artificial. Inclusive, colocam esse conteúdo no ar, ao vivo, com inteligência artificial. Em resumo, traz mais celeridade dentro dos processos. Além de automatizar, os processos eles passam a ser mais dinâmicos. E, infelizmente, né, tem vezes que é melhor a gente conversar com uma inteligência artificial do que com um ser humano. A inteligência artificial, se ela for programada para todos os dias se comportar de modo harmonioso, feliz, satisfatório, é esse nível de atendimento que ela vai fazer. Agora, tem muito atendente no Brasil afora que, infelizmente, parece que ele está fazendo um favor, né, quando ele está fazendo um atendimento. Aí tá lá no WhatsApp, nem manda como que eu posso te ajudar. Oi, tudo bem? Joia. Pelo amor de Deus, né? Então, esse engajamento com a inteligência artificial está sendo muito utilizado, principalmente ao longo dos últimos 6 meses. E como eu disse, já tem emissora de rádio utilizando isso dentro do seu dia a dia. E quais são os principais impactos e oportunidades para você, emissora de rádio? E estamos chegando na nossa reta final, tá? Os impactos no rádio. Personalização de anúncio, automação de produção, aprimoramento da programação, segmentação e engajamento. E os principais desafios são risco de perder a autenticidade do conteúdo. Lógico que tem esse risco, ainda mais se for algo mal projetado, mal programado. Não adianta você pensar que você vai contratar um plano pago, né, o plano Plus lá do ChatGPT, e vai sair impecável, né? Se você não souber solicitar, fazer as perguntas corretas ou passar as instruções de modo detalhado, você pode ter certeza que ele vai começar a alucinar, vai trazer informação que você não questionou e muitas das vezes vai ser algo muito singelo, simplório e não vai resolver o seu problema. Então, quanto mais detalhista for dentro do ChatGPT, melhor vai ser o seu retorno. A mesma coisa será em qualquer outra inteligência artificial generativa. Se você passar uma informação, solicitar uma informação e você ficar literalmente aguardando com que ela traga uma receita completaça do bolo, sendo que você só pediu uma informação básica, ela vai te trazer uma informação básica. Falta de capacitação de profissionais, inclusive falamos isso em, acho que uns 3, 4 Connect Rádios passados, né? Boa parte da população, não somente no meio de publicidade, ainda não sabe como se comportar com a inteligência artificial e utiliza o próprio ChatGPT, por exemplo, como pegadinha, sabe? Eu acho que eles vão errar. Qual que é a raiz quadrada de 49? Quem descobriu o Brasil? Qual foi o ano da proclamação da República aqui no Brasil? Gente, usem o ChatGPT para poder te auxiliar, de fato, na estratégia. Preciso criar um spot para um cliente assim se assado. O produto dele é esse. Preciso que você utilize, que você seja um super especialista em criação de spot, com formação nas principais universidades, e um tom criativo, seja detalhista. E aí você pode ter certeza que ele vai criar uma super resposta ali para você e trazer mais agilidade. Tem como fazer isso do nada? Não. Precisa se capacitar? Com toda certeza. Participar dos Connect Rádios é o básico, é o caminho de início. A próxima jornada que vocês precisam obter é continuar pesquisando sobre esses conteúdos. E, consecutivamente, quem sabe, até fazer um curso de extensão. Inclusive, já existem instituições que fazem formação específica para o meio da publicidade. Para o rádio, eu conheço 2 pessoas só, tá? E essas 2 pessoas, elas cobram para poder trazer esse nível de informação. Mas, né, dentro do nosso próprio Connect Rádio, em 2 vezes foi um curso completaço e está de graça dentro do nosso canal no YouTube. Então, basta se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam também, ativar o sininho de notificações, dar um like, compartilhe o conteúdo, que isso é muito importante. Isso é relevante para a gente. E que a sua emissora já pode criar uma automação dentro da censura com inteligência artificial. Muito simples, basta assinar o Censuria. Está lá dentro da plataforma de vocês, clicando no menu de Connect Apps, vocês vão ter a opção censura. O que muitas das vezes eu vejo as rádios cometendo uma falha, para mim, gigantesca, mortal, isso acontece todos os dias, eu tenho certeza, até porque pelo menos 2, 3 vezes por semana a gente recebe ligação e mensagem no WhatsApp de emissora de rádio com esse problema. O cliente chega na emissora, ele pede um audiocensura, ele quer solicitar uma comprovação de veiculação, lembrando, esse cliente não é cliente da Connect Mix, então a rádio precisa fazer esse processo de auditagem interna.
E aí, geralmente, vai lá dentro do sistema de OPEC, né? E pega um relatório em PDF e manda para o cliente. Aí o cliente fala, peraí, mas você está me entregando um material em PDF, eu quero a prova real de que esse conteúdo foi pro ar. E aí tem rádio que nem tem censura gravada, né? Não tem censura. E aí tem o censura na nuvem, aplicativo baratinho, gente. Dentro dos nossos Connect Apps, você já vai ter essa redundância, vai ter acesso pelo menos ao último ano completo, de toda a sua programação já gravada, disponibilizada para você, tá? E o Censura, basicamente, nós construímos um Google nativo da emissora. Em resumo, você simplesmente seleciona qual é o dia, ou qual é o período, qual é o mês, qual é a semana, quais são os dias, e digita a palavra que você quer pesquisar dentro da sua programação. Por exemplo, aqui a gente trouxe o case governo, né? Porque eu sei de muitas campanhas governamentais que, por exemplo, a prefeitura, a Câmara, chega lá, o assessor de comunicação chega na rádio, liga na rádio e fala assim, ó, eu quero o seu áudio censura do horário tal. Ou então, mesmo que não peça o conteúdo, fala assim, ó, vocês passaram uma informação errônea sobre a prefeitura. E aí, aqui, dentro do Censura, literalmente, você vem cá, digita qual é a palavra que você quer pesquisar. Lembrando, né, quando a gente lançou essa ferramenta, as rádios, elas achavam que a gente pesquisava só spot, né? Então, mas o conteúdo não é spot, tem um conteúdo no ao vivo, o radialista estava lendo o conteúdo lá e o meu cliente está me solicitando. Gente, aqui vocês conseguem pesquisar tudo, inclusive música. Se você coloca 2, 3 palavras-chave que está dentro de uma música, sei lá, do Gustavo Lima, vocês conseguem achar ela aqui. Mas lembrando, né, tem um formato mais rápido de vocês pesquisarem sobre músicas. Lá dentro do menu veiculações musical, vocês conseguem selecionar, filtrar inclusive a música ou o artista, tá? E ele já traz ali o horário exato que o conteúdo foi pro ar. Nesse caso, se você digita o nome da empresa que está anunciando dentro da sua emissora, você vai conseguir o detalhamento completo, todos os dias que aquele conteúdo foi pro ar. E, consecutivamente, você recorta esse áudio dentro da ferramenta, então não precisa mais acessar lá a censura, isso é coisa do passado, tá? Acessar a censura, eu já fui em rádio, eu já vi isso acontecer. O cara da censura, ele literalmente, ele senta, aí ele pensa, poxa vida, para não falar palavrão, poxa vida, que dia mesmo que foi aquele conteúdo? Foi no dia 5 de fevereiro. Poxa vida, para não falar mais um palavrão, qual que foi o horário? Aí vai lá e fala com o radialista. Radialista, você lembra mais ou menos qual que foi o horário? E aí o radialista tem um programa de 5 horas na rádio. Aí ele vai falar, poxa vida, fulano, foi do horário tal ao horário tal. 5 horas de faixa ali. Quando ele não lembra exatamente o horário. E aí, a pessoa que toma conta lá da censura, que muitas das vezes, inclusive a própria OPEC, né, tem que ficar lá ouvindo bloco a bloco dentro da emissora para poder achar o conteúdo. Gente, aqui já vem pronto, já vem o texto, tá? Já vem o áudio, vocês conseguem recortar dentro da própria ferramenta. Eu só quero essa frase. Simplesmente clique e arrasta, clica na opção recortar e depois baixar. Você consegue baixar o áudio já daquele determinado horário. Eu preciso escutar o conteúdo na íntegra. Baixa o conteúdo por completo. Muito simples, muito rápido. Então, para quem ainda não utiliza a inteligência artificial já no seu dia a dia, o Censura é um excelente começo. E por que eu digo excelente? Porque aqui, facilmente, vocês vão conseguir reduzir em até 90% o tempo de busca de conteúdo na censura. 90%. E, às vezes, o seu cliente, quando ele te pede um conteúdo, ele não pede somente de um dia. Ele pede vários dias. E aí o cara lá da OPEC ou da censura tem que parar, ouvir vários blocos de vários dias e recortar esse conteúdo. Aqui vocês conseguem fazer em uma única página até um mês. Eu posso pegar uma análise completa sobre aquela determinada informação, o nome daquele cliente, no mês inteiro de dezembro, e fazer o recorte somente daqueles materiais que eu quero. Muito rápido e muito eficaz. Lembrando mais uma vez, o Censura está disponibilizado para vocês dentro da nossa plataforma no menu Connect Apps. Clicando em Connect Apps, hoje a gente está com 6 aplicativos ali à disposição de vocês, um deles é o Censura. Lembrando, vocês conseguem fazer assinatura no Pix ou no cartão de crédito. Então tá fácil, tá? Vocês fazem a assinatura, caso vocês não queiram dar continuidade, simplesmente vai lá e faz o cancelamento. Mas até hoje não teve nenhum processo de cancelamento de assinatura das nossas ferramentas. Até porque eu sei,
problema de censura não acontece não uma vez por mês, não são 2 vezes por mês. Isso acontece várias vezes, todos os meses. Todos os meses. Então, num custo muito barato, a gente conseguiu trazer essa solução para você, emissora de rádio, dentro da nossa plataforma. E o que nós podemos esperar sobre o futuro da inteligência artificial no rádio? Integração com assistente de voz, cada vez mais a gente vai ver, principalmente, tá? As rádios embutidas lá dentro da Alexa, inclusive, para quem ainda, se a sua rádio não está na Alexa, não está disponível na Alexa, dentro dos nossos Connect Apps, tem o app Metrics, da Lupert, tá? Assinando o Metrics, vocês também conseguem fazer o processo de colocar a sua emissora de rádio nas principais assistentes de voz, tá? Criação automática de comerciais, isso já é uma forte tendência nos Estados Unidos. Como eu disse, já tem rádio que, inclusive, só produz conteúdo com inteligência artificial. E lembrando, não é conteúdo, acho que essa palavra eu posso falar aqui, não é conteúdo bosta, tá? É conteúdo de primeira. Conteúdo que, se você ouvir, você não consegue reconhecer que aquilo foi uma inteligência artificial. Não consegue, tá? Análises preditivas, para poder fazer análise preditiva de campanha, gente, aí não tem outra forma. Tem que ser emissora homologada pela Connect Mix, tá? Já sendo uma emissora homologada pela Connect Mix, vocês conseguem fazer essas análises ali dentro da plataforma. E também temos um outro aplicativo que vocês conseguem até premeditar erros em campanhas nos próximos dias, ou seja, é uma análise preditiva mesmo, antes da falha acontecer. Antes da falha acontecer. Se chama Radio Health. Também o processo de assinatura está disponibilizado para vocês lá dentro da nossa plataforma. Como eu disse, a Connect Mix está centralizando as principais operações, os principais produtos destinados para a rádio dentro de uma única plataforma. Ou seja, isso simplifica estrondosamente a gestão dessas ferramentas. E por último, e não menos importante, produção de conteúdo automatizado. Inclusive, mencionei já aqui dentro do nosso Connect Rádio. Tem emissora de rádio que a sua programação, o seu conteúdo, a interação com o ser humano, com o seu ouvinte, com a audiência, já acontece por meio de solução automatizada com inteligência artificial. 100% automatizado. E, finalizando, a inteligência artificial é uma oportunidade ou uma ameaça? É tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. E dependendo do olhar crítico da emissora, só será uma ameaça. E tem gente que encara, até hoje, a internet, que já é coisa quase que do passado, né, gente? Já estamos aí na internet 4.0, encara a internet como coisa, é uma ameaça. Os streams vão matar com o rádio, o YouTube vai matar com o rádio, e na outra ponta tem rádio produzindo conteúdo estratégico para streaming, monetizando no streaming, fazendo seus próprios aplicativos, colocando conteúdo personalizado nas redes sociais, stories, né, o engajamento com a audiência ali nos stories, criando campanhas específicas somente do feed das redes sociais, colocando conteúdo 100% ao vivo no YouTube, né, literalmente redefinindo, reconstruindo todos os estúdios, né, justamente para poder ser um estúdio, a gente usa muito o termo instagramável, né, para ser bonito, para que a outra pessoa lá na outra ponta, quando for enxergar aquela sua programação, não é tipo aquele fundo tipo, todo preto, não, um cenário mais visual. Boa parte das emissoras estão abrindo seus próprios canais de podcasts, né? Então, engajando, encarando o cenário da tecnologia como uma oportunidade, não somente como uma ameaça. Mas, lógico, a inteligência artificial pode provocar, por exemplo, uma falta de autenticidade sobre os dados? Com certeza, com certeza. Principalmente pelo fato de que boa parte da população, e como eu disse para vocês, 49% das pessoas que participaram dessa pesquisa da Kantar apontam que elas não estão preparadas para a inteligência artificial. O despreparo é quase metade. Metade das pessoas que atuam com publicidade dentro das grandes empresas anunciantes não estão preparadas para a inteligência artificial. Irão precisar de transformação, vão precisar de educação, curso, de material informativo, estudar, não tem outro jeito, tá? E o pior,
53% das agências já estão apontando que elas também não estão preparadas para a inteligência artificial. 53%. Mais da metade das agências não estão preparadas para a inteligência artificial. E aí, hoje, até então, não existe uma pesquisa disso para o rádio, né? Qual percentual do rádio está preparado para a inteligência artificial? Depois, acho que até rola da gente fazer uma campanha dessa, né? Fazer uma pesquisa com as emissoras de rádio homologadas aqui pela Connect. Mas eu tenho certeza que essa volumetria, inclusive, ela é maior. Ela é maior. Com certeza é maior do que 53%. As grandes agências, né, boa parte delas estão nessa fase de se preparar para a inteligência artificial. E nós, enquanto empresa que investe no rádio, nós estamos aqui dentro do Connect Rádio falando com vocês sobre temáticas importantes. Nós somos o empurrãozinho, sabe? Aquele cutucão. A gente está cutucando. Literalmente, estamos cutucando o mercado de rádio por uma transformação que não vai acontecer. É transformação que já está acontecendo. É coisa do presente. E as emissoras que, infelizmente, não se adaptarem para essa realidade, principalmente utilizar a inteligência artificial para gerenciar melhor as suas campanhas, para poder aumentar a eficiência das suas campanhas, poxa, Connect já está oferecendo isso para vocês há 12 anos. 12 anos. E há 5 meses atrás a gente lançou uma plataforma 100% realinhada, redefinida para poder atingir as expectativas do rádio. Personalizamos tudo isso para vocês, emissoras de rádio. E tudo isso de graça, né? Então, não tem um motivo sequer para não ser uma emissora homologada pela Connect. Mais uma vez, escaneie esse QR Code, agende o melhor dia, o melhor horário, e em menos de 15 minutos a gente vai atualizar o nosso aplicativo dentro da sua emissora para você ter mais e mais e mais redundância sobre esses dados, sobre essas informações. Inteligência artificial não é coisa do futuro. Inteligência artificial é coisa do presente, e aqueles que não se prepararem, aqueles que não estiverem utilizando, uma coisa é pagar para poder ter acesso à ferramenta, outra coisa é utilizar no seu dia a dia, e que não souberem utilizar isso de modo estratégico, vão ficar para trás. Essas pessoas, essas empresas irão ficar não só perdidas no tempo, mas as principais empresas anunciantes, como eu disse, 99% das maiores empresas do Brasil anunciam em rádio. Dessas empresas, todas elas estão tomando ações e estratégias quanto à inteligência artificial. Uma delas, inclusive, é utilizar a plataforma da Connect Mix para poder monitorar em tempo real o que está acontecendo dentro das suas campanhas. E é isso. Desejo a todos e todas uma excelente semana. Um restinho de semana, né? Hoje é quinta-feira. Uma excelente programação para vocês, um excelente dia de trabalho e bora faturar.